noite a todos. Meu nome é André, sou voluntário do PMI Pernambuco e hoje vamos bater um papo, né, sobre agilidade, sobre Scrum e receber aí o nosso convidado, o Andy. E espero que todos participem, todos interajam nesta live. Já alguns minutos nós vamos entrar. Enquanto isso, vocês podem colocar aí de onde vocês estão falando, de onde vocês estão assistindo. Boa noite, Elaine. Boa noite, Aldo. Pessoal, a live de hoje, como eu disse, é sobre metodologias ágeis, né, e vamos falar sobre Scrum na prática, onde o nosso convidado vai dar dicas e estratégias que ele aplica no seu dia a dia, na sua rotina. O Andy Houston, um grande agilista do Grupo Moura, e com certeza tem muito a compartilhar conosco. Nosso convidado já está chegando. Bom, gente, boa noite a todos. A gente, como o André comentou, ele tá com a questão do delay, tá acontecendo um delay aí na nossa conexão, mas a gente vai tocando por aqui enquanto a gente vai ajustando, o André vai ajustando aí o áudio para ficar sincronizado. Enquanto isso, a gente vai Aldo, dando início aqui à nossa live, né? E eu queria aproveitar para apresentar, falar um pouquinho para vocês sobre o projeto NextGen, né? Falar um pouquinho também sobre o PMI. O PMI é uma instituição global de gerenciamento de projetos, que tem por objetivo difundir as melhores práticas do gerenciamento de projetos para todas as pessoas que tiverem interesse de trabalhar com projetos, que tiverem interesse de conhecer mais essa área que tem crescido cada vez mais a nível nacional, a nível global, né? Dentro do PMI, o PMI tem mais de 300 capítulos espalhados aí pelo mundo todo. E dentro desse capítulo, a gente tem o capítulo aqui de Pernambuco, que é o PMI Pernambuco, né? Com abrangência não só aqui na região metropolitana do Recife, mas também em todo o estado de Pernambuco, através das ações também que nós temos com o Branch do Agreste e também com o Branch do Sertão, tá? Onde o objetivo realmente é conseguir abranger todas as áreas do nosso estado aqui de Pernambuco. Dentro dos projetos que nós temos aqui no PMI Pernambuco, nós temos o projeto NextGen.
onde o projeto NextGen ele tem por objetivo introduzir os conhecimentos, difundir os conhecimentos de gerenciamento de projetos para estudantes que estão iniciando sua vida acadêmica, que estão começando a sua formação, né? Então a gente leva o conteúdo, os conceitos de gerenciamento de projetos para que essas pessoas, para que esses estudantes que estão começando sua carreira comecem a conhecer e poder introduzi-los dentro da sua área que escolheram para atuação, né? Também temos como foco as pessoas que estão em processo de mudança de carreira, né? Porque estão naquela dúvida, chega um determinado momento, ó, eu quero, tô da minha área, mas não tô satisfeito, quero mudar. Então a gente também busca levar esses conceitos para essas pessoas que estão em processo de mudança de carreira e que têm na área de projetos um interesse de poder atuar nessa área. Então esse é o nosso público, é aquilo que a gente procura fazer. E o NextGen é um projeto que visa proporcionar momentos de networking, é, visa proporcionar momentos em que a gente possa levar esse conhecimento para que as pessoas possam se introduzir dentro da área de gerenciamento de projetos. E hoje a gente vai estar aqui batendo papo com vocês sobre um tema bastante relevante hoje dentro do mercado de trabalho, que são as metodologias ágeis. Dentro delas nós temos a principal, talvez mais utilizado framework, que é o Scrum, né? Então hoje a gente vai estar trazendo aqui para conversar com vocês o Andy, né, que já tem uma estrada aí bacana na área de trabalhar com metodologias ágeis. Então queria aproveitar, Andy, pedir já, dar uma boa noite para você, né, e agradecer a tua participação, agradecer por você ter aceito o convite e estar com a gente aqui hoje. Então eu queria passar a palavra para você, pedir para você se apresentar, pedir para você falar um pouquinho da tua trajetória aí para a gente. Tá ótimo, Aldo. Obrigado. Pessoal, boa noite, né, para todos. Eu que tenho que agradecer o convite, né? É um prazer estar participando, né, do grupo do NextGen, do PMI Pernambuco. Para mim é uma honra trocar conhecimento com esse pessoal tão inteligente, tá? Então, Aldo, muito obrigado, Aldo e equipe, tá? Que a nossa conversa consiga ajudar cada vez mais pessoas, né, nesse processo migratório e nesse processo de busca de conhecimento, né, que a gente sabe que não tem fim, né? A gente vai estudando e cada vez mais que a gente estuda, a gente aprende mais um pouco, tá? Falando um pouquinho de mim, né, eu comecei bem novo na área de manutenção mecânica, né, e já passei por várias áreas, passei pela área de controladoria, um tempão, passei pela área de desenvolvimento de sistemas, né, e na parte de desenvolvimento, na parte de operações, e hoje estou atuando como coordenador de projetos, né, da equipe de soluções web na empresa que faço parte, tá? Então, durante essa jornada aí, tive a oportunidade de conhecer várias pessoas inteligentes, né, pessoas que me ajudaram bastante, né, com a troca de experiência, me ensinando muita coisa. E eu, da mesma forma que aprendi, estou tentando fazer o mesmo com todas as pessoas que eu consigo participar na vida delas, né, trocando conhecimento, trocando experiência, né, e por este motivo eu achei legal, né, aceitar esse convite de vocês, né, porque quanto mais a gente ajuda as pessoas, melhor a gente transforma esse mundo. Tal. Eu acho que é isso. Que bom, Andy, que bom. Eu vou passar a palavra para André dar continuidade aí no processo. Aí, toca a bola, André. O Andy, boa noite novamente. Está me ouvindo agora? Tá. Agora tá ótimo, viu, André? Conseguimos. Peço desculpas aí pela falha técnica, né? Peço desculpa a todos que estão assistindo. Então, a minha primeira pergunta, Andy, acho que tu já deu uma breve introdução, mas talvez tu possa nos contar um pouquinho mais de como você começou a sua jornada em metodologias ágeis e por que o Scrum. Tá, vamos lá. Eu comecei a ter contato, né, com as metodologias ágeis logo cedo, já faz um bom tempo, né, utilizando o Kanban,
né, na área de manutenção mecânica, lá quando eu tinha meus 20 anos, a gente já usava muito para ajudar o cadenciamento da execução das atividades, né? Lá a gente no Kanban usava priorização, com etiquetas, prioridade A, B e C, né? E a gente já tinha esse conhecimento, esse uso no dia a dia para cadenciar as atividades, as entregas da gente, tá? E aí, com o andar da carruagem, né, da vida, eu fui tendo contato com outras áreas de processos industriais, administrativos, tá? E fui vendo que as metodologias fazem total diferença, né, quando a gente começa a aplicá-las nos processos de rotina, tá? E usando o Kanban, fui pesquisando, vendo quais são as outras que poderia ser utilizada na minha rotina, né? Porque não tem uma receita, não tem a metodologia que vai ser a salvadora da pátria. A gente tem que analisar o contexto e ver qual o melhor se encaixa, tá? E na área que eu estou fazendo parte, né, hoje, a gente entendeu, né, não só eu, mas a equipe que faz parte do meu grupo de atuação, entendeu que a Scrum ela atenderia melhor para o nosso cenário, tá? E aí sim a gente começou a se aprofundar, ler alguns livros, tirar certificação e tentando aplicar as cerimônias para que a gente tirasse o melhor proveito da metodologia. Então, essa decisão, essa visão foi para que a gente conseguisse tirar melhor resultados na nossa rotina, André. Ótimo, muito bom. E você costuma seguir todas as cerimônias Scrum ou vocês adaptaram para a realidade de vocês? Hoje, sim, tá, André? Hoje a gente faz todas as cerimônias que o Scrum indica, né? Ele sugere lá, mas não existe uma regra para fazer tudo isso, né? Ele diz que sim, que faça, porque você vai tirar melhores resultados e pode ter certeza que isso acontece de fato, né? A atuação da minha equipe, né? Depois que a gente foi aplicando todas as cerimônias, a gente foi vendo que a performance foi melhorando de forma considerável as atuações, tá? Wendy, mas por que você disse sim agora? Porque no início não foi assim, tá? Como era uma mudança de forma de atuação, a gente achou por bem fazer o que a agilidade mais prega, né? Fazer de forma incremental. Para quê? Para que as equipes, as pessoas que estivessem envolvidas, fossem entendendo, né, a lógica das atividades, das cerimônias, a importância daquelas cerimônias e não tivesse uma reação contrária a ponto de não conseguirmos evoluir com as cerimônias, tá? Então a gente começou a fazer ali a daily, né, acompanhando, a gente não usava nenhuma ferramenta, tipo Gira, né, a gente não usava, a gente usou o Planner, começou a fazer deles ali conversando sobre os cards que precisavam ser feitos. Isso a gente criou um hábito, né? A gente, com a frequência, foi aprendendo a fazer a dele juntos. É importante esse processo de amadurecimento da equipe, de se reunir, ser preciso nas reuniões, né? E isso a gente só consegue fazer em grupo, tá? Em conjunto. Então, hoje, as nossas equipes, né, que estão aplicando Scrum, elas fazem todas as cerimônias. Show de bola. E tu pode compartilhar conosco uma experiência onde o Scrum ele teve papel fundamental para o sucesso? Posso sim. Teve um projeto, né, no finalzinho de 2023 que a gente estava fazendo parte e esse projeto acabou que chegou próximo ao final do ano e a gente teve que fazer ele numa velocidade que possivelmente, se fosse por vias normais, fosse diferente do Scrum, a gente não conseguiria atingir o objetivo desejado, tá? Que era um projeto para a gente colocar algumas aplicações de segurança da informação, né? Era a meta de toda a equipe e a gente viu que com o Scrum, se reunindo, fazendo as cerimônias, envolvendo todas as pessoas que era necessário
para que esse projeto acontecesse nas deles, os Scrum Master articulando entre as equipes para que os impeditivos fossem superados. Percebemos que, sim, fez uma diferença enorme, né? E o resultado, mesmo que corrido, sofrido, né? Conseguimos chegar no final do prazo com a entrega aprovada pela nossa gerência. E eu acredito que a metodologia, né, o framework e Scrum fez total diferença nessa conquista da nossa equipe, André. Muito bom. Vamos abrir aqui, Wendy, para um participante. Micaele perguntou qual a cerimônia é indispensável dentro do Scrum, ao teu ver. A indispensável, eu acredito que seja dele, tá? Ela tem que ser feita fielmente no horário marcado, não pode ser corrompida. Mas por que, Wendy? Tu acha que a dele? Porque a dele é onde mantém a comunicação da equipe viva, né? É onde a gente se comunica todos os dias para falar sobre o ocorrido, né? Sobre o nosso objetivo e qual é a participação e o que está correndo com cada um para a gente fazer entrega. Eu acho que a maioria das dificuldades de projetos, quando dão problemas, ela está muito relacionada à comunicação, né? E a dele vem, a mágica da dele, ela trata isso. Para mim, a dele é o mais importante, tá? Perfeito. E, de acordo com as tuas experiências com o Scrum, quais são as maiores vantagens em relação a outros frameworks, outras metodologias ágeis? André, eu acredito que, por se tratar de uma metodologia que incentiva a construção incremental, envolvendo todas as partes, né, envolvendo o cliente, né, na construção, que possibilita a mudança de rota sem muitos impactos para o projeto. Eu acredito que isso é uma vantagem muito forte, né, porque a gente sabe hoje em dia que o mundo dos negócios ele é muito vivo, né? Ele é muito agitado. Principalmente a gente que trabalha com sistemas web, né? Não só a gente, mas o próprio mundo do negócio mesmo, ele é muito dinâmico, tá? E com a metodologia Agile e com o Scrum, a gente consegue tratar essas mudanças sem muito impacto com comunicação e parceria com as áreas envolvidas. Então, eu acho que isso faz uma diferença enorme, tá? Parece ser coisa simples, mas no dia a dia isso tem uma importância bem grande. Verdade. A Maria Luísa perguntou como foi esse processo de amadurecimento da equipe para a implantação do Scrum e qual foi a maior dificuldade no início? Tá. O processo, Maria Luísa, a gente começou fazendo as deles, né? A gente tinha já algumas atividades, os projetos de rotina, as atividades de rotina. A gente começou fazendo a dele, se reunindo, né? E trocando ideia, a equipe, do que estava fazendo, né? Se estava conseguindo evoluir, sim ou não. E aí a gente foi criando esse hábito de estar se comunicando, né? De trocar alegrias e dificuldades, né? Reforçando o senso de unidade da equipe, tá? Passando a dele, que a gente viu que estava legal, estava todo mundo participando, entendendo a importância da dele. O próximo passo que a gente fez foi fazer o quê? Vamos fazer a plane, né? Vamos agora começar a utilizar ferramentas para nos ajudar a acompanhar melhor. Aí foi nesse momento que a gente saiu do Planner e foi usar o Gira. Para quê? Para que a gente tivesse um bundle, a gente acompanhasse via gráfico, a gente tivesse uma ferramenta que mais na frente pudesse trazer métricas para a gente, né, de lead time, cycle time, tá? E começou a aplicar a Plane. O que é a Plane? Né? A Plane, depois de priorizado
o projeto lá, o incremento junto com o PO, a gente vai analisar como é que a gente vai conseguir atingir essa entrega, tá? A gente né? Quando eu trago para o mundo de desenvolvimento, quem faz essa decomposição das atividades que são necessárias para fazer aquela entrega são os devs, né? São os desenvolvedores, porque são eles que vão fazer, são eles que vão entregar, tá? A gente que fica ali na parte de Scrum Master, na parte de liderança, a gente fica só orquestrando para que eles tenham calma, tenham tempo para eles planejarem, né, de forma mais precisa possível a sprint deles, né? Sprint essa que pode ser uma semana, 15 dias e um mês, aí depende muito do contexto, tá? E aí a gente começou a amadurecer na Plane, no começo a gente planejava, acertava 70%, 60%, e aí a gente entrou com outra cerimônia, né, que foi a Retro, de forma que a equipe começa a refletir, né, o que é que pode ser melhorado para que a próxima sprint ela seja mais assertiva no planejamento, tá? É um fator bem importante a gente entender que a gente precisa refletir o que é que a gente pode melhorar, qual foi a comunicação que não deu certo, qual foi a definição que a gente planejou e não deu tão certo. Isso acontece e a gente tem que encarar isso com naturalidade e maturidade para que a gente mais na frente consiga superar, tá? E aí foi dessa forma que a gente foi evoluindo com o Scrum na nossa empresa. Muito bom. E me diz uma coisa, Wendy, como é que você faz para manter a equipe engajada, motivada durante as sprints, sem perder o foco, sem desviar do objetivo? Tá. A gente começou lá no início, como eu falei, fazendo as sprints e hora ou outra, quando a gente estava começando, a gente entrava outros assuntos, né? Outros assuntos que não eram o foco, né? Que era do trabalho, mas não era o momento certo para se comunicar, tá? E aí a gente acaba conversando, né? Vai um ajustando o outro, né? No início a gente fazia isso, mas com o tempo eles mesmos foram se ajustando, né? Porque as cerimônias, principalmente a deles, são cerimônias de desenvolvedores, né? São cerimônias deles para trocarem ideia, né? E funciona muito bem, até presencial pessoas que estejam trabalhando de home office ajuda bastante, tá? Então a gente ia conversando com o pessoal, né? Quando ia fazer a análise das testes lá, das ações que estavam em curso, que começava a tratar o assunto, a gente, galera, ó, vamos fazer o seguinte, ó, vocês dois que estão precisando conversar, quando acabar a reunião, vocês se reúnem e tal, faz uma reuniãozinha de meia hora, uma hora, e trata esse assunto, porque a gente só tem 15 minutos, tá? Então tem que ser muito pragmático. E aí o pessoal foi entendendo, e hoje a gente não tem tanto problema, tá? A gente vai conversando nas tasks que estão lá no quadro para ser feitas e não tem muita conversa paralela. Se precisar trocar uma ideia do que está sendo executado com a ajuda de outro desenvolvedor, de outro colaborador que esteja na squad, se reúne depois e toca o barco e amanhã a gente se reúne de novo, tá? Foi assim que a gente conseguiu. E isso é um fator bem importante, André, porque o que acontece, né? Em algumas literaturas que eu já li, ele fala o seguinte, né? Ó, a gente tem que tomar muito cuidado com a dele para que ela não seja muito longa. Por quê? Para que ela não seja cansativa nem seja chata, né? Porque se a gente alongar muito um assunto entre dois desenvolvedores ou dois participantes, se for um squad grande, vamos entender que fica alguns esperando para falar, ouvindo, às vezes não tem nem participação naquele tema, né? Ou às vezes está ansioso para entregar, precisa agilizar e a conversa fica acontecendo, demorando muito, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado para que seja pragmático, rapidinho lá, 15 minutos. Se tiver algum impeditivo lá, já aciona a Scrum Master e ela começa a articular
para tirar os impeditivos. Então, a gente tem que tomar esse certo cuidado, tá, André? Foi isso que a gente conseguiu fazer. Muito bom. E nessa trajetória toda, Wayne, quais os erros mais comuns que você percebeu, né, que a equipe, por ser nova demais, cometeu ou ainda comete, e como evitá-los? Tá. Eu acho que os erros mais comuns, né, é querer colocar, implantar todas as cerimônias de uma vez, né, porque a gente vê na literatura que tem que fazer toda a cerimônia e tal, mas quando você vai na prática, se você for fazer isso, é complexo para uma equipe de, sei lá, 5, 8 pessoas absorver uma mudança de mindset, né, de uma só vez, com várias cerimônias, com várias regras. Isso aí é o erro que eu entendo que é mais comum. Então, eu indico, ó, vai de forma gradativa, incremental, interativa com a galera e tal, tá? O outro erro que eu vejo que é comum, né, é subestimar a planning, né? Achar que não precisa decompor tanto aquela atividade. Na hora que você vai fazer a decomposição inicial, quando a gente começou lá, era tipo 3 linhas, 3 tasks, mas a gente sabe, né, ou aprendeu com o tempo, né, que a gente sabia, que não era só aquilo, né? Aquilo ali era um composto que tinha muito mais atividades dentro que precisava ser apresentada ao time, até mesmo para quê? Para que se algum ponto daquele que está lá agrupado precisar ser feito antes por outra pessoa, agrupado não daria para fazer. E acabava que a gente ficava com 3 ações e chegava no final, se não entregasse uma, já era 30% do planejamento, né, comprometido. Então a gente, pessoal, vamos decompor mais, vamos deixar bem mais claro, né, as atividades, as ações que precisam ser feitas e tal. E aí, com o tempo, a gente foi aprendendo, né? Tinha essa visão, eles começaram também a trazer insights deles, né? Vamos fazer assim, vamos fazer assado. E aí foi melhorando. Então, são 2 pontos que eu acho que é bem importante, é fazer de forma gradativa, né? E não subestimar a planning. Porque a planning vai ser as ações que vai ser dos próximos 15 dias ou um mês, dependendo do tamanho da sua sprint. Tá? Perfeito. O Alisson perguntou, na tua visão, quais são as vantagens de usar o Scrum ao invés de usar outras metodologias ágeis? Tá. A vantagem que eu acho do Scrum é porque tem algumas métricas que eu acho bem legais, que é velocity, capacity, né, lead time. E o Bandal, ele pelo menos para a gente aqui, ele é empolgante, né? Porque você vê lá, você traça, no caso a gente faz sprints de 15 dias, e a gente traça lá a linha meta para 15 dias, e a gente, durante a dele, quando vai fugindo, começa o negócio a ficar agitado, a gente corre atrás e tal. Então, por essas cerimônias, ela se encaixou melhor para a gente e a gente entendeu que era a melhor para aplicar aqui, tá? Então, eu gostaria de parabenizar o pessoal aí que está assistindo pela interação. Tá muito bom este bate-papo com o Andy. Então, eu quero te perguntar, Andy, como você lida com as mudanças de escopo ou prioridades no meio da sprint? É uma situação, né? Mas, assim, mudança de escopo nas metodologias ágeis, ela não é um problema tão grande, tá? Porque elas já são construídas ou desenvolvidas para acomodar melhor esse tipo de situação, tá? Mas quando acontece, de fato, um planejamento ali da sprint, ele foi comprometido, né? Então, o que é que a gente faz? A gente entende a prioridade junto com o cliente, né? Sabendo que se existe a necessidade dessa mudança entrar no meio da sprint, ela tem uma importância considerável para o negócio, né? Porque quando a gente vai começar um sprint, o cliente está junto com a gente, ele priorizou e a gente entende que se fez necessário
uma mudança no meio da sprint, é porque aquilo ali é muito significativo para o negócio, tá? Então a gente se reúne, entende, né, o motivo da mudança, entende a mudança e reconfigura, né? Então, ó, galera, vamos dar uma pausa com essa entrega, vamos planejar, precisa ser planejado, tá? Por quê? É no planejamento que a gente vai decompor qual o melhor caminho para entregar essa mudança, tá? Então, mesmo que seja no meio da sprint, a gente vai ter que parar, analisar a documentação, né, a documentação de visão ou expectativa do cliente, para que a gente, junto com quem vai participar, veja qual é o melhor caminho para que a gente consiga fazer essa entrega e consiga atingir esse valor para o negócio que o nosso cliente está pedindo, tá? Então, é muito de boa, a gente só precisa dar uma reconfigurada, né, e a gente vai tratando isso durante a nova entrega desse sprint, tá? Sim. Eu acho que só esta parte daria mais uma live, né, Wayne? Essa parte. Porque, assim, falando, né, o contexto parece um pouco simples, né? Mas aí existe um trabalho que a gente faz de comunicação, de negociação, né, de pivotar o pensamento dos meninos que estão desenvolvendo, dar uma pausa, vira a chave, vamos pensar agora, vamos refletir como é que a gente entrega melhor, qual é o melhor caminho. Então, isso, na execução, ela não é tão rápido, ela precisa ser feita mais com calma para ser assertivo, porque senão acaba não sendo tão assertivo e comprometendo a entrega final, tá? Mas não é simples, não. Com certeza não. E como o Scrum ajuda a melhorar a comunicação dentro da equipe? Eu acho massa essa parte, porque eu acho que é a parte que a gente vê que apresenta bastante problema, né, nos projetos que a gente vem ou fez, que não tinha Scrum. Ajuda muito, André, porque a gente se reúne todos os dias, né? Todos os dias falando daquela entrega, todos os dias compartilhando como está a nossa evolução, né? Nesse compartilhar da dele, a gente pode apresentar alguma dificuldade normal, né? E é nesse momento que algum membro da equipe, eu vi isso por várias vezes, né, estende a mão, né, e vamos lá, ó, eu já fiz isso aqui, vamos fazer junto. Aí eles saem da dele e trabalham junto. Isso reforça muito, né, o senso de unidade, de equipe, tá? E aí um vai ajudando o outro e de uma forma, né, imperceptível, o senso de equipe vai ficando mais forte, eles vão se conversando mais, sabe? Eu acho isso uma parte bem importante para o dia a dia, para a rotina, né? E também tem a cerimônia, que é a cerimônia de retrospectiva, que eles conversam bastante, assim, a gente se respeita muito profissionalmente, mas a gente fala abertamente do que a gente pode melhorar, o que a equipe da gente pode melhorar, sabe? De uma forma que a gente gere atividades, né? Ou para Scrum, ou para o coordenador ir lá atuar, ou na equipe da gente, ou com recurso, ou um posicionamento que não foi tão legal para aquele momento. Nessas duas cerimônias, exercita bastante a comunicação. E tem a review, que eu falei pouquinho, que a review é a comunicação com o cliente, tá? A gente aplica fortemente o NPS aqui na nossa empresa, né? Uma bandeira que é muito forte, né? A satisfação do cliente, a parceria, tá? Então, quanto à comunicação, a review sendo feita a cada final de sprint também traz benefícios, né? O PO, que pode ser o solicitante do incremento do projeto ou produto, ou representante dele, está com a gente comunica, apresenta, né, troca essa ideia, eles percebem o esforço que a gente está tendo para entregar, né, percebem, acompanham a evolução, como nossas sprints a cada 15 dias, ou se quiser entrar, a gente convida também das deles, mas não é obrigatório,
para ouvir como é que está o movimento do projeto dele, está ali com a gente, vendo o que acontece, aí não cria lacuna, sabe? Não cria espaço para insatisfação, tá? Então, essas cerimônias ajudam bastante a comunicação com todos os envolvidos do projeto. Bacana. Show. Então, qual conselho você daria para alguém que está começando a aplicar o Scrum em seus projetos? E que legal, hein? Vamos lá. O conselho que eu daria, pessoal, é vocês reunirem, né, as partes envolvidas, apresentarem para elas, né, qual o objetivo daquele projeto, né? Se você começar a rodar semanalmente Scrum, fala, define a meta da sprint, né? Essa sprint aqui, não precisa ser nem sprint, esse grupo de 15 dias aqui, a gente vai tentar chegar nesse ponto. Envolve todo mundo que está participando, né? Tenta montar uma sinergia, mostrando às pessoas que estão envolvidas a importância daquele projeto, né? Eu acho que isso faz total diferença, fazendo com que eles participem, sejam ouvidos. Eu acho que isso ajuda muito na hora que a gente está começando, tá? E quanto a você, CPF, né? Eu acho que é importante ver alguns vídeos, né? Tem várias pessoas querendo ajudar no LinkedIn, no YouTube. Tem algumas literaturas bem legais, de fácil entendimento, com alguns exemplos, né? Isso ajuda bastante, tá? Para entender o contexto como um todo. Não fique ansiosos para colocar todas as cerimônias na sua rotina, tá? Tenta ver a qual melhor se encaixa, porque cada empresa é um mundo, né? Cada realidade é diferente. E aí vá tentando encaixar as cerimônias que está ao seu alcance, porque depois que você tornar uma cerimônia ela comum, você evolui para outra. Pensar que não você está fazendo todas elas, tá? Então, eu sempre digo isso aos meus amigos, né, que estão começando alguma atividade nova, tá? Não tenta fazer tudo de uma vez. Faz um pouquinho que tu consegue fazer ali, bota algumas metas, né, e vai fazendo de forma gradativa para que teu corpo e teu cérebro não rejeite essa mudança, tá? Então, eu acho que é isso que ajuda a gente a começar, André. Ótimo. E dentro do Scrum, qual ferramenta ou técnica que você considera indispensável para o sucesso do projeto? André, eu acho que a ferramenta que hoje eu vejo que é indispensável assim é o Bandal. O Bandal ele ajuda muito, né? Ele é um gráfico que ajuda a gente a gente se acompanhar, a tornar aquela sprint autogerenciável, tá? Não precisa ninguém está dizendo que está caminhando ou não está. A própria tarefa, task, já vai por si só lhe ajudando nessa gestão. Tá? Então, Bandal, aí você pode usar qualquer ferramenta, o Gira, né, o Azure, né, tem algumas outras aí que são legais, mas o gráfico de Bandal, o Burnup, eu acho que ajuda muito no dia a dia para acompanhar as atividades e para a gente se medir, né? Se o planejamento da gente está assertivo, né? Se teve algum impeditivo para, para comprometer aquele planejamento que a gente fez, que isso também acontece, tá? A vida como ela a gente faz o planejamento, né? E acaba que algumas coisas do meio do contexto podem comprometer, né, o nosso planejamento ali, sei lá, uma ferramenta de um problema, uma equipe não conseguiu entregar na velocidade que a gente precisava. E isso é importante ser visto, ser relembrado. E o Bandal ajuda a gente, que na hora que a gente vai fazer a retrô, ele denuncia lá, né, que não foi tão legal. E aí a gente reflete junto com a equipe, o que a gente precisa fazer, tá?
Eu acho que o burn-down é indispensável. Não tem como enganar. Nós temos uma pergunta aí do pessoal. Vocês tiveram, do Alisson, né? Vocês tiveram dificuldades para implementar a Daily? E Alisson, tudo bom? Boa noite. Sim, tivemos sim, tá? Acho que conseguir parar as pessoas para se reunir para um determinado assunto que é novo, né? Uma metodologia, um framework que é novo, não é tão simples, tá? Porque a gente já sabe que as agendas são bem atribuladas, né? E acaba que a gente tem que fazer uma interação, né? Uma conversa, para que as pessoas que fazem parte da dele entendam a importância delas naquela cerimônia, né? Mesmo que seja 15 minutos, né? Que a gente faz 15 a 20 minutos, aquele 15, 20 minutos pode dar um resultado muito significativo no projeto, porque é naquele 15, 20 minutos que a gente troca dificuldades, a gente vê onde é que está o projeto, a gente faz percepções, se a gente vai conseguir ou não, se vai ter algum problema no futuro, né? Então, no começo é complicado, até o pessoal entender que a dele é primordial e chegar ao ponto de quando tiver um evento que choque com a dele, a gente priorizar a dele e negociar o outro evento, que acontece, tá? Então, a gente tem que acompanhar, conversar com as pessoas, para que com o tempo eles entendam que a mágica da dele promove a comunicação do projeto. Essa é a mágica da dele. Cada cerimôniazinha ela tem uma mágica. A dele é essa, a comunicação do projeto. Perfeito. E deixa eu verificar aqui. E de que forma o Scrum ele contribui para o desenvolvimento profissional e individual dentro da equipe? Tá. O que é que eu acredito e é o que eu vejo, tá? Quando a gente fala de planning, né, as cerimônias do Scrum, falando, ele vai motivar, né, instigar o profissional a ter uma previsibilidade, olhar para frente e tentar prever o futuro, trazer o futuro para o presente. Então, acho que isso é um exercício fenomenal, porque com a frequência de fazê-lo, você começa a mudar o mindset, né, de percepção não só do seu trabalho, mas da sua vida pessoal, profissional, né? Você exercita o planejamento. Então, eu acho que isso é muito bom para o profissional. O profissional que consegue ver na frente 15, 30 dias, 60, ele é um profissional diferenciado, tá? A dele é disciplina. Como profissional, a gente tem que ter disciplina de fazer o horário, de estar lá com a equipe, comunicação e disciplina, tá? Na Retro, eu entendo que a gente exercita a percepção de passado, né? A reflexão, é uma cerimônia que a mágica ali está voltada à reflexão, à humildade como profissional, para a gente aceitar que errou, né? Não se ofender com os erros que podem ser corrigidos e não são pessoais, com um fato que ocorreu. Eu acho que ali, na Retro, ela exercita a reflexão e a humildade do profissional, tá? Perdão. E na Review é a parceria, né? Ensina a gente a ver o cliente como cliente, né? E como parceiro. Eu acho que isso para um profissional também é muito importante. Ele saber que é importante criar vínculos, criar parceiros, né? Nas entregas de projeto. Então, na Review ali, a gente apresentando para eles, tendo essa frequência, eu acho que ensina bastante a gente se colocando numa situação que pode ser criticado e está tudo bem, porque é para um melhor resultado da empresa e do projeto que a gente está fazendo. Tá?
Então, eu acho que esses pontos, essas mágicazinhas aí nas cerimônias, agregam muito para um profissional de alta performance, André. Muito bom, Andy. E nós temos mais uma pergunta aí do pessoal. O Aimaya Leal, perdão se eu não pronunciei direito, perguntou: quais os conselhos que você daria para pessoas de engenharia que usam metodologias tradicionais em comparação ao Scrum? Tá. A gente teve até uma conversa, acho que é um mês passado, né? E eu venho conversando com as pessoas, porque existe um mindset, uma forma, uma percepção que quando o Scrum ou a agilidade entra em um projeto, ela meio que retira, né, o modelo cascata ou waterfall, tá? Mas eu queria dizer isso a vocês que isso não é verdade, tá? Não é assim que funciona, né? O que vai definir o perfil do projeto é a dinâmica da entrega que a gente vai fazer. Ah, Wendy, explica melhor isso. Tá. Projetos que têm poucas mudanças e projetos longos. Exemplo, saindo um pouquinho da área de software. É uma montagem de uma empresa, de uma fábrica. Ele é um projeto imenso, gigante, né? E não tem tanta mudança, nem tem muita interferência do meio, dos negócios. A gente já sabe mais ou menos a boa parte do que precisa entregar e não vai mudar. Pô, o waterfall é o mais indicado, tá? Porque tem várias ferramentas, tem vários outros, gestão de risco, gestão de comunicação, gestão de mudanças, né, que ajudam muito nesse projeto. E é necessário nesse projeto, tá? Então, isso aí seria mais indicado no waterfall. Ah, dá para fazer via Scrum? Dá, não tem problema nenhum. Mas o mais indicado para esses, eu acredito, né, na minha percepção e até onde eu li, é cascata, o waterfall, tá? Os que são mais dinâmicos, são tiro curtos, que tem um risco muito grande de mercado ou a mercado, né, que pode mudar a qualquer momento, é Scrum. Porque a gente dá tiros curtos e vai acompanhando o movimento e pode pivotar a qualquer momento e pode ser abortado a qualquer momento, tá? Então, eles não são excludentes, tá? E ainda tem cenários que podem ser híbridos, tá? Começa com waterfall, né? E a gente pode, no executar, fazer via Scrum. Nada impede de pegar um planejamento de longo prazo e você ir executando as cerimônias de planning da quinzena, de daily, de acompanhamento, né? Fazer a dinâmica de Scrum dentro de um waterfall. Eu acredito que ajuda bastante também por as questões que eu já falei, né? Das mágicas que existem em cada cerimônia, comunicação, disciplina, parceria. Então, o que eu diria ao pessoal de engenharia seria isso, tá? Não tem essa exclusão. Analisem bem o que vai ser entregue, qual é o contexto ali, que eu acho que vai ajudar na definição de qual metodologia aplicar no projeto. Então, Andy, a próxima pergunta seria: como você aborda a estimativa e o planejamento de sprint para garantir realismo e eficiência? Tá, como é que a gente aborda? Tá? Para tratar realismo e eficiência, o que a gente precisa fazer é fazer uma decomposição, né, um planejamento de entrega o mais próximo possível que vá trazer o objetivo da sprint. Tá? Na execução, nem sempre a gente entrega um incremento no sprint, a depender do grau de dificuldade. No caso da gente que tem sprints de 15 dias, pode ser uma sprint, pode ser duas, pode ser três, tá? Mas o que a gente precisa fazer é tomar muito cuidado, né? E exercitar bastante a planning, é o planejamento, é o que a gente vai entregar, para que a gente tenha assertividade. Porque se a gente não refletir bem, pode ser que em dado momento na execução
falte uma parte muito grande, a gente não tem entendido bem o contexto, então acho que para esse tipo de situação, para a gente ter assertividade, é ler direitinho o documento de requisitos, né, o documento de visão, se tiver alguma dúvida, chama o PO, vamos trocar ideia, ver isso aqui, é isso mesmo, não é? Sabe, botar o PO no início da plane ali, para ser participativo, né? E que fique um entendimento claro para todos os que estão participando, principalmente para quem está executando, porque ele é quem vai construir o caminho da entrega, André. Perfeito. E o Imaia Leal, ele pergunta se você já usou o Scrumban e, caso sim, para comparar com o Scrum. Tá, eu nunca usei, tá? Eu nunca usei o Scrumban. Tem um parceiro meu de trabalho que usa, ele gosta muito do Scrumban, tá? E por que eu não usei, né? Até o momento. Eu já tinha usado o Kanban antes, né? O Kanban, ele tem uma forma de tração das tasks diferente do Scrum, né? Ele não tem time box, ele não tem tamanho, aí ele não proporciona um burn down. Então, ele é mais puxado pela prioridade. Então, para o contexto que eu tenho, eu acredito que com burn down é mais empolgante. Ele é mais direcionador. E aí, por esse motivo, eu não usei o Scrumban, não. Ótimo. E quais são as principais características que um Scrum Master deve ter para ser bem-sucedido? Vamos lá, então. Isso aí é legal. Tá? O Scrum Master, ele tem que ser uma pessoa comunicativa, tá? Resiliente, porque entenda que a função dele na equipe é destravar, né? Então, para destravar, tem que se comunicar, tem que negociar com as áreas, tem que ser ágil, agir rápido, porque se tem um impeditivo lá que a equipe não está conseguindo evoluir e precisa da ajuda dele, se essa resolução ela não sair rápido, né, ela vai comprometer a entrega na sprint, tá? Uma pessoa amigável, né, comunicativa, eu acho que também, como é que eu posso dizer, de bom astral, porque para estar ali puxando as cerimônias, né, hora ou outra pode ocorrer de algum membro esmorecer, né, chegar junto, conversar, tal, explicar a importância dele para o grupo, né? Então, são essas características, André, que eu acho que o Scrum Master, além de conhecer a metodologia, né, que é o principal dele ali, manter as cerimônias e a metodologia, tem essas partes que ele precisa ter, essas características. Certo. E como você mede o sucesso de um projeto executado sob a metodologia Scrum? A medição, André, eu acho que a mais assertiva é a satisfação do cliente, tá? A gente entregar um projeto, um incremento lá, e o cliente se dá como satisfeito, né? Porque a gente conseguiu fazer a diferença no negócio dele. Isso é bem importante para a gente, né? Porque a gente sempre está na busca, incentivando aos nossos clientes cada vez mais refletirem quando vai abrir um projeto, de dizer, vamos lá, qual é o projeto, qual é a história que vai agregar para o seu negócio. Que é essa história que a gente vai buscar. Independente do tamanho da história, independente se vai ser uma entrega rápida ou um pouco mais demorada, a gente quer atingir o que traz resultado, tá? E aí, quando a gente faz isso e o cliente fica satisfeito, eu acho que a melhor métrica é essa, é o NPS, é satisfação do cliente, tá?
Certo. Wendy, nós estamos chegando ao final da nossa live, certo? E uma última pergunta e as tuas considerações finais aí para o pessoal que assistiu. Como o Scrum impactou a tua abordagem de liderança e gestão de equipe? André, essa é uma pergunta bem interessante, né? Por quê? Ajuda bastante. Porque a gente sabe que liderar a equipe depende muito de comunicação e as próprias cerimônias já ajudam, né? E como eu falei nas experiências um pouco antes, essa parte de estar se ajudando na retro, na dele, de estar construindo algo junto, na parte que eles é quem define o caminho para a entrega que vai ser construído, né? Isso ajuda bastante. Isso cria, né, e estimula um ambiente de equipes autogerenciadas, tá? Porque eles têm conhecimento, né, visão do que é o objetivo da entrega, eles construíram juntos, eles se comunicam juntos para entregar, né? Eles vão em busca de superar as dificuldades juntos. Então, isso cria uma sinergia muito boa na equipe, um senso de unidade, né? Isso ajuda bastante ao processo de liderança, porque esse tipo de situação acaba que afastando situações mais graves de problema e outras situações que são indesejadas em equipes, tá? Então, eu acredito e sei que ajuda bastante na rotina, nas atividades de liderança, o Scrum. Muito bom. Eu queria te agradecer, Wendy, pela tua colaboração, né, pelo teu tempo e por compartilhar conosco aí toda a tua experiência, teu know-how neste tema que, para mim, pelo menos, é muito fascinante. E a cada pergunta feita, eu tinha vontade de abrir muito mais o leque. Infelizmente, o tempo é limitado, tá? Mas o meu muito obrigado mesmo, em nome do PMI Pernambuco, em nome do projeto NextGen, e avisar para o pessoal, né, que ainda não conhece a comunidade do PMI, que entre no site pmipe.org.br para conhecer os projetos que temos lá, para que o pessoal se desenvolva, né, neste tema de gestão de projetos, independente da metodologia, tá? E o Henry quer colocar aí alguma consideração final para o pessoal que está assistindo? Quero sim, André. Por fim, né, muito obrigado mais uma vez pelo espaço, tá? Pessoal que está participando, muito obrigado por estar aqui com a gente, né, nos ouvindo, adquirindo um pouquinho de experiência, né? O que eu sempre falo, né, às pessoas que estão ao meu redor, eu vou falar para vocês, né, compartilhem conhecimento, né, tudo que vocês puderem fazer para ajudar as outras pessoas a superarem as dificuldades delas, que esteja ao alcance de vocês, façam. Ajude as pessoas a evoluírem, porque eu sou muito entusiasta que a gente consegue construir um futuro melhor através da educação, através do conhecimento, tá? Então, por fim, muito obrigado ao PMI Pernambuco, né, ao grupo NextGen, por esse convite, né, e parabéns a vocês pela organização, né, e por esse querer de estar ajudando as pessoas a adquirir mais conhecimento na área de gestão de projeto. É isso, pessoal. Obrigadão aí pela oportunidade. Então, obrigado e boa noite a todos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.